Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim, no segundo livro dos Reis, no capítulo 10, no versículo 15. Partiu dali e encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, o qual o saudou e lhe disse: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse-lhe Jonadab: é. Então se me dá a tua mão, e deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo no carro. Eu gosto muito da história desse rei, de todos os reis, mas o chamado dele possui algumas características diferentes. O cenário que Jeú, esse rei chamado Jeú, estava inserido, era um cenário de idolatria, um cenário de apostasia daquilo que era a vontade de Deus, as ordenanças do Senhor. Não havia mais em Israel o culto ao Senhor. O inimigo ele tinha pervertido toda a vida espiritual do reino de Israel e também do reino de Judá. Vale lembrar que a casa que dominava Israel era a casa de Acabe. Eram os filhos de Acabe que reinavam nesse momento, filhos de Acabe com Jezabel, uma mulher que era terrível. Ela desviou o seu marido e todo o reino de Israel, fez com que adorassem a Baal e não havia mais culto ao Senhor. O que havia era um cenário de idolatria. Mas o adversário foi tão astuto que ele colocou também uma semente de idolatria no Reino do Sul. A partir do momento que a filha de Acabe com Jezabel, chamada Atalia, ela se torna rainha, casando-se com o sucessor ao trono de Judá. E a idolatria que havia em Israel, ela foi levada para o Reino do Sul também, para Judá. Então a nação de Israel estava totalmente entregue nas mãos do adversário. O inimigo reinava. Supostamente Baal era o Deus, de Israel naquele momento, mas era o adversário, nós sabemos disso, não existe Baal. E o Senhor ele levanta um homem para poder cumprir todas as profecias de juízo que foram entregues por Elias. A palavra de Deus ela não volta vazia. Deus ele falou que vai fazer, seja para o bem ou para o mal, ele fará. Não tem como isso não acontecer. Então Elias já tinha sido levado naquele redemoinho. A palavra de Deus se cumpre através de Jeú. Era de uma linhagem real também, filho de Nis. E o Senhor esforça o coração desse homem. Ele é ungido de uma forma totalmente diferente. É aquele tipo de unção que o profeta vai lá, leva um azeitezinho e fala: é você mesmo, tu agora é o rei. O cidadão sai de nada para rei. E nesse contexto, irmãos, ele vai e ele extermina o rei de Judá, o rei de Israel, começa ali a destruir os descendentes de Acabe, que eram mais ou menos 70 descendentes, mata Jezabel. Aquele homem foi uma espada na mão de Deus. E quando ele antes de promover esse culto para poder exterminar os profetas de Baal, ele se encontra com Jonadab, um homem no meio do caminho chamado Jonadab, filho de Recabe. E ele pergunta: olha, teu coração é reto com o meu coração? Você está comigo? Se você estiver comigo, me dê tua mão, sobe aqui e vamos adiante. Porque se você não tiver, tu vai morrer também. Basicamente era isso que ele estava dizendo. E aquele homem, sim, ele estava no mesmo propósito que Jeú. E o que você quer dizer com isso, Alan? O que isso tem a ver com a minha vida e com a minha situação? Jeú aqui é tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem opera a restauração, é quem opera libertação, livramento e também juízo. É o mesmo Espírito Santo. Jeú, ele tem essa tipologia. E o juízo que havia sobre Israel era por conta da idolatria. A idolatria, por si só, é um tipo de adultério. Porque Deus, ele se torna traído. É quando nós traímos a Deus com outros deuses. A idolatria é um adultério espiritual. E esse juízo de Jeú é para que esse tipo de adultério ele fosse exterminado no meio do povo de Israel e de Judá. Da mesma forma, o Espírito Santo ele age assim. Agora, vejam só os irmãos. Deus ele deu muita corda para a casa de Acabe. Muita corda. Acabe fez tudo que fez de errado, junto com Jezabel. Mataram Nabote, corromperam, destruíram praticamente tudo aquilo que era do Senhor. Perseguiram os profetas do Senhor, perseguiram Elias, perseguiram tantos outros profetas. Os filhos reinaram depois e continuou a mesma idolatria, tudo a mesma coisa. Então Deus ele deu muita corda. O Senhor ele dá muita corda às vezes para que haja a possibilidade de se promover um arrependimento. É como se fosse assim: eu vou deixar você se arrepender. Eu vou tentar um meio
de fazer com que você se arrependa por conta própria. Que você observe as suas atitudes, veja que elas não estão corretas e fale, olha, vamos voltar para o Senhor. Vamos sair dessa situação. Deus ele fez isso com o povo de Israel e de Judá e ele faz isso com o seu marido, com a sua esposa e conosco também. Ele dá tempo para o arrependimento antes que ele envie o juízo. É sempre assim, é uma regra, eu já comentei isso, o protocolo de Deus para o arrependimento. Eu botei um vídeo no canal. Então Deus ele vai deixar com que as coisas elas aconteçam, que haja essa decadência moral, espiritual, essa decadência em todos os sentidos. Ele vai tentar, ele vai enviar profetas, como eu sempre digo, Deus nunca executa juízo sem antes enviar profeta. E aí quando Deus cansa, ele envia um Jeú, o filho de Ninsi, um homem que transpirava juízo. Quando ele se dirige de Ramote-Gileade até Jezreel para poder executar o juízo sobre os reis, a palavra fala que o atalaia olha e ele diz, olha, parece o Jeú, o filho de Ninsi, porque a forma de ele cavalgar nos cavalos é furiosa, ou seja, ele tinha todo o jeitão dele, provavelmente era um homem bruto, pensemos assim, aquele homem que tu olha para ele, tu vê um soldadão assim, com uma espada pronto para matar alguém. E esse homem se tornou o rei de Israel. Era a vontade do Senhor, ele era de linhagem real, mas era um homem zeloso pelas coisas de Deus, como o Espírito Santo ele zela pela vontade do Senhor. Olha, no versículo 16 diz assim, ó, quando ele vira para Jonadab, e ele fala, sobe comigo então, já que teu coração é reto, sobe comigo. Ele diz, vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. Esse homem não brincou de juízo não, meus irmãos, ele foi juízo do início até o fim. Quando ele mata o rei Jorão e o rei Acasias, né, o rei de Israel e o rei de Judá, é engraçado que Jorão vai até ele, e quando Jorão chega perto dele, ele vira e fala assim, olha, a paz, Jeú? Ou seja, a paz entre nós, está tudo bem entre nós? E Jeú vira para ele e fala assim, que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Que paz que tu quer? Rapaz, eu vim aqui para te matar. E a palavra fala que Jorão sai correndo, fugindo, e nisso Jeú lança um arco com tanta força que fere Jorão entre o braço e sai pelo coração. Atravessa ele e ele cai morto. Depois ele vai atrás de Acasias, rei de Judá, e também mata o rei Acasias. Então ele não brincou de juízo. Deus ele não brinca. A palavra dele ela não pode ser escarnecida, zombada. Tudo que Deus falou, ele faz. Uma hora ou outra ele fará. Então nós devemos confiar. Porque da mesma forma que há uma sentença para aqueles que agem contra a vontade de Deus, há uma bênção para nós. Nós somos como Jonadab, filho de Recabe, do texto lido. O Senhor ele pergunta, reto é o teu coração? E se o nosso coração foi encontrado reto, ele nos dá a mão e nos põe junto a ele. Nós seguimos essa jornada junto com o Senhor. Não somos alvos de um juízo de Deus, mas somos alvos da graça e da misericórdia dele, assim como Jonadab. Então ele viu o zelo de Deus através da vida desse rei tão diferente que é Jeú, desse homem tão diferente, um homem que foi utilizado ali como um instrumento de juízo mesmo. Jeú era uma espada, ele foi uma espada.